acho que foi porque eu pedi para ele imprimir o esboço da pregação. Acho que eu meio direto. Mas assim, eu prometo que antes de meia-noite eu acabo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia, segura ela comigo, bem forte. E repita comigo com muita fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. O meu presente. E o meu futuro. É e será. De vitória em vitória. Em nome de Jesus. Sem promessas, né? Eu queria que a igreja abrisse em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Hoje eu vou falar. Engraçado que assim, eu não estava preparada para ministrar a palavra hoje. E aí o pastor chegou do ensaio assim, Dani, eu não estou me sentindo bem. Você tem alguma coisa preparada? Eu falei, amor, preparada não, mas eu tenho alguma coisa que Deus colocou no meu coração assim que eu posso ir preparar. E aí eu fui preparar a mensagem. E Deus me levou para um caminho totalmente diferente do que eu imaginava. Mas glorifique o Senhor, que é o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Amém? Na palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Deus estava fazendo ali uma promessa para Moisés. Ele falou assim, eu vim e eu quero tirar o meu povo lá do Egito, da terra da escravidão, e eu quero levá-los para uma terra que mana leite e mel. Amém? E aí nesse percurso, Deus chega para Moisés e fala assim, olha Moisés, você vai lá, você vai voltar lá no Egito, você vai falar para Faraó o que eu te falar. E aí Moisés falou assim para ele, eu não vou não, Senhor, manda outro, porque eu nem sei falar. Engraçado que, agora há pouco eu estava comentando com a Lu, né? A Lu falou assim, falando assim, do meu jeito de falar, que eu sou muito tranquila, muito... Calma, eu falei assim, Lu, algumas vezes já pedi para Deus que eu fosse mais eloquente, assim, que eu fosse mais... Mas hoje eu glorifico o Senhor, porque assim, se eu falo assim, é porque Ele quis que fosse assim. E isso não vai ser empecilho para que eu fale aquilo que Ele quer que eu fale. Amém? E que não seja empecilho para que Deus te use da maneira que Ele quer que Ele te use. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer, porque a gente não sabe cantar, porque a gente não sabe falar, porque a gente não sabe isso, porque a gente não sabe aquilo, né? Então assim, que nada te impeça de fazer a vontade de Deus. Amém? Aleluia. E aí ele falou para Deus, não posso, não sei o que, e depois de Deus ter meio ficado bravo com ele, ele foi. E aí chega ele e Arão para Faraó, e aí ele falou que Deus tinha mandado, Deus mandou ele vir aqui e pediu para que você liberte o povo, deixe o povo dele ir. E aí o que aconteceu, irmãos? O que Deus fez? Deus endureceu o coração de Faraó. E aí tem toda aquela história das 10 pragas lá. A cada uma que se passava, na Bíblia você vai ler depois. Eu vou resumir um pouco, né? Porque senão o pastor me pega. E aí tem toda aquela história das 10 pragas. E no final de cada uma tem assim na palavra do Senhor. E Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu. Quantas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente fica,
É o diabo que está furioso. E às vezes Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente chegue na terra que manda leite e mel. Amém? E aí, o povo, depois da última praga, o povo estava livre. Certo? Amém? Eles se encontraram onde? No deserto. O faraó libertou eles lá, e aí eles foram para o deserto. Não foi isso que aconteceu? No caminho entre a terra da escravidão e a terra da promessa, tinha um deserto. No caminho entre a promessa de Deus para a minha vida e o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, tem um deserto. E aí quem foi que fez? Quem permitiu que passasse pelo deserto? Foi Deus. E aí, irmãos, quando eles estavam no deserto, quando o povo estava no deserto, aí o que Deus fez? Foi lá e endureceu o coração de Faraó de novo. Não foi isso? E aí Faraó, eita, o que eu fiz? Libertei o povo. Vamos lá, todo mundo. Pega aí seus cavalos, seus carros, todo mundo saiu atrás do povo de Deus. E aí Moisés chegou para o povo e falou assim, fica tranquilo. O Senhor, lá em Êxodo, capítulo, não precisa abrir, Êxodo, capítulo 14, versículo 14, fala assim, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A palavra do Senhor está falando que Deus ia pelejar pelo povo. E aí acontece toda aquela história do mar, e aí todo mundo sabe, eu vou resumir, né? E aí o povo passa, os egípcios perecem, né? No meio do mar, Deus detona em todo mundo. E aí eles continuam a caminhada deles, no deserto, ainda, estavam no deserto. E aí eles começam, cansados, né? Que não tem água, Deus tirou a gente lá do Egito, para a gente poder morrer aqui no deserto. Começaram a murmurar. Que a gente está com sede. De repente eles chegam num lugar e tinha um rio lá chamado Mara. É um rio de águas amargas. A palavra Mara significa amargas. E aí o povo, murmurando. E aí, irmãos? O povo de Deus tinha saído da terra do Egito, da terra da escravidão, e se encontrava no deserto, com sede, na frente de um rio de águas amargas. Será que Deus tinha esquecido do seu povo? Será que Deus tinha esquecido da promessa que tinha feito para o seu povo? Não tinha, né? Então, por que motivo será que eles se encontravam naquela situação? E aí eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo em Êxodo, capítulo 15, versículos 25 e 26. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai usar ela um cadinho hoje. Êxodo, capítulo 15, versículos 25 e 26. Diz assim: Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ainda estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Repita comigo a palavra: provou. O povo estava no deserto sendo provado por Deus. Aleluia. E disse-lhes: se ouvirdes, presta atenção, irmão, Deus está falando com você nessa noite. Se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém. E aí, irmãos, o povo
continuou caminhando. Olha que promessa linda, olha que promessa linda que Deus tinha feito para o povo de Deus. E aí o povo continuou caminhando. Aí deu fome. Ah, que eu estou com fome, né? E aí Deus tirou a gente lá da terra do Egito, a gente vinha morrer de fome no deserto. Aquela conversa toda. E aí, olha só, o que Moisés disse para o povo. Êxodo, capítulo 20, versículo 20. De novo. Respondeu Moisés ao povo: não temas, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Queridos, Moisés já tinha falado para eles algumas vezes: Deus está provando, calma, a gente vai chegar na terra prometida. E é o que Deus está falando para mim e para você: calma, Deus está te provando. Hoje, se eu fosse intitular essa mensagem, o título seria Prova de Fogo. E Deus está provando a sua igreja. Sendo que o povo não deu muito ouvidos para Moisés, que era o líder que Deus tinha instituído, colocado para que guiasse aquele povo. Sabe, irmãos, um dos segredos da nossa vitória é, lá em 2 Crônicas 20, não precisa ser abrir não. No finalzinho do versículo, diz assim: credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Um dos segredos da nossa vitória é a gente crer no Senhor e nos profetas que Ele colocou para cuidar da gente. Quantas vezes, às vezes, o pastor tem falado, tem insistido, e a gente, pastor chato. Continua a sua vitória. Amém? Sendo que, irmãos, o povo continuou murmurando. Comida de novo. Essa igreja que Deus me deu. É essa mulher. É esse marido que Deus me deu. É os filhos. É o pai. É o emprego que Deus me deu. O carro. É a cidade. Não sei o quê. E o povo continua murmurando. E Deus fala: estou te provando. Aguenta firme mais um pouquinho, que eu vou te dar a vitória. E o povo murmurando. Irmãos, presta atenção. Se o deserto está te é Deus, a palavra do Senhor Deus, e o maligno não toca. O diabo não tem poder sobre a mim e sobre a sua vida. Se alguma coisa às vezes está acontecendo, é porque Deus está provando a gente. Ele quer que a gente chegue ao lugar, à terra da promessa. Amém? E aí, queridos, Deus chega para Moisés, depois de muita luta, de muita murmuração. Moisés fala assim: Moisés, parar. Vai lá para Canaã, para espiar a terra. Você vai pegar um líder, um príncipe e Canaã. Então Moisés separou 12 homens. Comigo. Capítulo 3. Números, capítulo 3. Que Deus envia homens que espiem a terra de Canaã, de Israel, da tribo de seus pais, em um homem, sendo cada qual príncipe ele. Moisés, segundo para todos aqueles homens, filhos de Israel.
E aí, os homens foram para a terra, né? Espiar a terra. Ficaram lá 40 dias. Aí, irmãos, eles chegaram lá, olha só, lá no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Queridos, vocês prestaram atenção? Foi um ramo e um cacho de uva. Quantos homens para pegar? 2 homens. E mais romãs, e mais figos, e mais um monte de coisa que eles viram lá. Ou seja, a terra era do jeitinho que Deus tinha falado. Ela manava leite e mel. Aleluia. Mas aí, vamos lá, no versículo 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, e vimos ali os filhos de Anak. É do jeito. Porém, irmãos, porém, não tem gigante, não tem porém. E aí aqueles homens já... Não, eu fico arrepiada de pensar a experiência que aquele povo tinha com Deus. Escravidão. Todos os que Deus tinha, né? As pragas lá com o seu coração de Faraó. E Deus estava mostrando que ele estava no comando. Que ele cuidava dos seus. E aí ele sai, atravessa o Mar Vermelho, em seco, porque Deus fez. E aí, na Bíblia fala que uma coluna de nuvem guiava eles durante o dia e uma de fogo durante a noite. E assim, irmãos, eu fico vendo assim, como Deus é lindo. No deserto, durante o dia as temperaturas são muito quentes. Então era uma coluna de nuvem. Eu fico imaginando que aquela coluna devia ser assim, um refresco para eles. E à noite as temperaturas do deserto caem demais, é muito frio. E uma coluna de fogo se guiava eles. Olha a experiência que esse povo tinha com Deus. Para eles chegarem e falar assim: porém, tem um gigantezinho lá. Tem uns homens grandes lá. Por favor, né, irmãos? Eu. E aí, irmãos, tem muita gente que fica, deixa de fazer aquilo que Deus quer, porque tem uns poréns aí, sabe? Ah, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus dá o dinheiro. Ah, Deus, agora eu não tenho tempo. E aí Deus dá o tempo. Ah, Deus, aí agora eu não tenho mais dinheiro. E aí Deus dá o dinheiro de novo. Ah, Deus, agora eu não tenho tempo. E aí fica andando em círculo, gente. Igual o povo no deserto. Ah, Deus, é isso. Ah, Deus, é os filhos. Ah, Deus, é o meu emprego. Ah, Deus, é o meu carro que não funciona direito. Ah, Deus, é porque eu não tenho carro. Ah, Deus, é porque eu não sei o quê. E aí, quantas coisas, né, nos impedem de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? Quantos poréns a gente tem colocado diante da promessa de Deus? Deus prometeu, irmãos. Ele vai cumprir. Você chegar na terra prometida, aí vai ser... O tempo que você vai ficar no deserto, é você que vai determinar. Deus não queria que o povo ficasse no deserto 40 anos, não. Era um trajeto que eles não iam levar nem um mês. Do Egito até Canaã, eles não iam levar nem um mês. Ficaram 40 anos lá, rodando. Porque eram as mesmas murmurações, as mesmas coisas, a mesma mesmice, o mesmo tudo. E não é isso. Hoje a palavra de Deus para mim e para você, Ele quer nos alertar que Ele não quer que a gente viva na mesmice. Ele não quer que a gente viva murmurando. E Ele está falando para a gente hoje que quando Ele fala, e quando Ele promete, não tem porém.
Amém? Eu fico pensando, o pastor estava falando agora há pouco, do que, para a honra e glória do nome do Senhor, essa igreja tem feito, que essa igreja, através dessa igreja, tem sido feito. Eu fico pensando assim, já pensou, Diego, se você não fosse lá para o Amazonas, porque você não tem um carro apropriado para ir naquelas terras lá? Já pensou se você ficasse, Deus, quando o carro vir? Olha, gente, que trabalho lindo. E foi feito com o carro dele. E foi e voltou para a glória do nome do Senhor. O carro certo vai vir, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas ele foi sem o carro. A gente tem que ser. Deus estava provando ele. Né? Aleluia. Eu penso assim, que Deus estava provando. Seria muito fácil ele ter um carrão lá para ir, dinheiro no banco, dinheiro na conta. É muito fácil. Mas Deus provou. Foi sem dinheiro, foi sem o carro adequado, foi sem condições, sem tempo, talvez sem estrutura física, talvez, né? E foi. Aleluia. A obra do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Aí eu fico pensando, se a gente pensasse, Deus, e aleluia. Estados Unidos, olha como é a nossa igreja, não tem como pagar dinheiro de passagem, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. Uma família não teria sido alcançada lá se a gente estivesse vendo os poréns, né? Mas quem prometeu, ele é muito maior do que os poréns. E aí, queridos, vamos lá. Lá no capítulo 14 de Êxodo, vamos ler a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz, Senhor, a essa terra? Para cairmos a espada? E para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temas o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Aleluia. Queridos, dos 12, só Josué e Calebe. E olha o que Deus está falando para a gente hoje. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai se agradar de você? E em que meio que você está? Será que se a gente estivesse lá naquela época lá, a gente teria feito como Josué e Calebe? Ou a gente teria feito como a multidão, a maioria? Né? Era uma diferença gritante, de 10 para 2, eles eram a minoria, mas eles permaneceram firmes. Aleluia. Queridos, lá no versículo 37 e 38, olha só o que aconteceu com os que ficaram olhando para o tamanho do gigante. Versículo 37 e 38. Primeiro capítulo. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens
foram a espiar a terra sobreviveram. Eles foram os únicos que sobreviveram. Glória a Deus. Às vezes a gente está no deserto e Deus está provando a gente. Deus quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E deserto, irmãos, não é um lugar bom, não. É um lugar onde falta água, mas ali tem as fontes do Senhor, às vezes mesmo as amargas, mas estão ali. Aleluia. Às vezes é um lugar que falta comida, mas o maná do Senhor desce do céu para suprir todas as nossas necessidades, dia a dia. E é cada dia. Às vezes a gente fica querendo acumular, né? Igual o povo queria. Uns juntaram, não confiando em Deus, para poder ver se no outro dia até mesmo, no outro dia amanhecia tudo podre, nem resolvia nada. E Deus mandava maná todos os dias, supria a necessidade do povo de Deus todos os dias. E o deserto é um lugar que durante o dia faz frio, ou faz calor, mas a coluna de nuvem está sobre as nossas vidas, nos guiando, nos dando refrigério. Mas quando a gente está no deserto, Deus está ali com a gente não está sozinho no deserto, não. A Bíblia fala que o Senhor falou assim: eu nunca, jamais te desampararei. E Ele não desampara a gente nem no deserto. Glória a Deus. Aleluia. E é um lugar que no frio, que à noite faz muito frio, e a coluna de fogo está lá, está nos aquecendo, para mostrar que Deus está com a gente. E é um lugar que tem pouca vida, não é verdade? Não é um lugar que tem muita vida. E é um lugar que Deus usa para provar eu, para me provar e para provar você. É o deserto. Mas não é o nosso lugar. Não é ali que Ele quer que a gente fique. Ele quer que a gente chegue à terra da promessa. Amém. Eu queria que hoje você analisasse a sua vida. Você tem andado no deserto? Não tem chegado nunca no lugar que Deus te prometeu? Isso eu falo assim a nível de ministério, a nível de familiar, a nível profissional, a nível material. Deus tem prometido várias coisas pra gente. E às vezes a gente fica andando no mesmo lugar, em volta, murmurando. Queridos, está na hora de sair do deserto. Amém? Amém. Aí vamos abrir comigo lá. Olha que passagem linda. É o que Deus está falando para a nossa igreja nessa noite. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o seu nome. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto. Irmãos, quando a gente chegar lá na frente, a gente tem que recordar de tudo. Foi Deus que guiou. A gente tem que olhar, eu passei por isso, mas foi para que hoje eu estivesse aqui. Amém. Porque muitos passam, e aí quando chegam, muitos, lutam pelo carro, e aí quando recebe o carro, esquece de tudo que Deus fez. E aí começa a murmurar, Não é isso? Te guiou no deserto. Estes 40 anos, o povo ficou 40 anos no deserto. Porque eles quiseram. Foi 40 anos porque eles não estavam aprovados para entrar na terra prometida. E você, tem quanto tempo você está no deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estás no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Olha, aqueles 40 anos o povo andou no deserto. As vestes deles
não se envelheceram. Glória a Deus, aleluia. E nunca, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Pensa o povo andando naquele calor de rachar. Eu, quando qualquer calorzinho aí de 30 graus, 30 e poucos graus, eu fico todo inchado. As mulheres, algumas mulheres acho que são meio parecidas, né? O povo lá, calor de 50 graus Celsius, não se inchou os pés durante 40 anos. E o povo murmurando. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmão, nós somos dos... A gente não seguia por vistas, mas por fé. Hoje Deus está falando que Ele te prometeu a terra que mana leite e mel. E aí, irmãos, como nós não nos guiamos por vistas, nós vamos começar a glorificar o Senhor hoje. Amém? Pela fé, pelo que Ele vai dar. Olha, você viu que lindo que Deus prometeu pra gente? E a gente vai glorificar o nome do Senhor. Amém? E aí, irmãos, eu falei para vocês que os 10 homens lá que ficaram olhando o tamanho do gigante morreram, né? Somente Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Foram os únicos. Nem Moisés entrou. Lá em Números, não precisa vocês abrirem, Números 20, de 12. Mas eu fico com Moisés, porque coitado, ele ia falar, né? Foi um tanto de ano lá, e o povo só julgando ele, tudo. E aí olha o que fala aqui. Então Moisés tomou a vara, Deus falou para ele ferir a rocha, falar para a rocha, e a rocha ia sair água, não foi isso? O povo estava lá, morrendo de sede. E aí olha o que acontece. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram diante da rocha. E disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para nós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. Saiu muita água, bebeu a congregação e os seus animais. Não crê, mas para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzirei essa terra que lhes deu. Mas ele foi lá com raiva e... Não foi isso? E quando a gente acha que está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, sendo que Deus conhece o nosso coração. Às vezes o ministério que Deus tem para você é um ministério de música, de cantar, de tocar, ou enfim, de ficar na porta, não sei. E a gente faz de qualquer jeito para Deus. Cuidado com a maneira que você faz as coisas para Deus. Glória a Deus. Deus não sou eu, que não conhece nada de ninguém. Ele conhece o profundo do seu coração. Né? E... Aleluia. Ele está falando, irmãos, para a igreja hoje, não é para falar para ninguém que ninguém vai entrar na terra, não. Ele está querendo mostrar para você ser diferente, fazer diferente. Aleluia. E entrar na terra que Deus te prometeu. Aleluia. Amém? Amém. E aí, para terminar, eu queria contar uma situação para vocês. A ilustração diz assim, que eu achei que tinha muito a ver com essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Amém. A ilustração fala assim: um ferreiro
Depois de viver toda a sua vida entregue à libertinagem, decidiu servir a Deus. Ele passou a viver em função da sua fé, trabalhando com afinco na obra do Senhor. Mas a sua situação pessoal ia de mal a pior, a ponto de um amigo lhe falar: é realmente estranho que justamente depois de você ter tornado crente, as dificuldades em sua vida aumentaram. Eu não entendo. Eu não pretendo enfraquecer sua fé, mas, honestamente falando, nada melhorou em você. O ferreiro não respondeu imediatamente, mas pediu a Deus entendimento do assunto, pois queria uma resposta para si e para o seu amigo. E a resposta veio exatamente quando seu amigo voltou a visitá-lo e o observava enquanto malhava o ferro. O aço chega às minhas mãos ainda não trabalhado e preciso transformá-lo na ferramenta desejada. Primeiro, eu o aqueço a uma temperatura muito alta. Em seguida, sem qualquer piedade, pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes nele, até que comece a adquirir a forma planejada. Depois, o mergulho rapidamente em um tanque de água fria, e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir o formato final, pois apenas uma vez não é suficiente. Às vezes, o aço não aguenta esse tratamento e fica todo rachado e reprovado, e eu o coloco no monte do ferro velho que você viu lá na entrada. Sei que Deus está me provando com fogo. Não é fácil, mas tenho aceitado as suas marteladas, pois sei que Deus está me moldando. Amém. Só lhe peço que jamais desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que Ele espera de mim. Aleluia. Pois não quero ser colocado num monte de ferro velhos da alma. Você tem aceitado as marteladas do Senhor? Você tem aceitado a correção do Senhor? Quantas vezes a gente muda, a gente passa por situações, né, que a gente não aceita. A gente acha que a gente, quando serve a Deus, a gente tem que viver num mar de rosas. Quantos querem passar pelo deserto, no sofá da sua casa, comendo, enchendo a barriga e descansando, de perna pro ar? Não é assim que a gente passa no deserto. A gente passa no deserto, indo para a casa do Senhor mesmo, não tendo conhecer dele. A gente passa no deserto do amor. Ele bate nas nossas caras. A gente passa pelo deserto, ajudando o nosso irmão, às vezes dando um pacote de arroz para ele enquanto não tem como. O deserto que Deus te colocou, Deus fez uma promessa para você. Eu sei que e Ele chamou você, como Ele chamou aqueles 12. E Ele está te provando com fogo, sendo que você tem que permanecer firme. Você foi chamado por Deus, e agora Deus tem que te escolher. Mas para que Deus te escolha, irmãos,
teu coração, Jesus. Espírito de Deus, nessa noite, está presente aqui neste lugar. Tem que lidar com Deus. Passando música, vestidos de abaixo, e esses dedos eram para Jesus. Mostrar a sua mão, outra havia sido machucado, aberta pela honra de Deus. Tem te chamado para passar o Jordão nessa noite. E não cumpriu o seu voto. Me mandou para você vir aqui à frente, porque ele vai ele conhece
seu coração. Ele sabe que você está aqui nessa noite porque você são muito. Por favor, não, porque se você for embora sem essa oportunidade, você não tem ser aberta. Deus, você vê que nessa noite deixa pra lá qualquer tipo de vergonha e venha diante de Deus nessa noite. Renova nessa Espírito não sabe nessa noite. Não aqui na frente. Aleluia. Só você que voltou a Deus e não cumpriu. Corre aqui na frente. Eu nessa noite eu poderia ver sozinho. Quero também nessa noite abrir o altar de Deus segundo a ordem dele. Você que está enfermo, vem aqui na frente em nome de Jesus. Sopra nessa igreja, vem momento de sopra o teu vento aqui nessa hora. É tudo. Sobre essa vida e de uma vez mortal. Jesus, maravilha. Glórias. Nesse momento, para a glória de Deus, o Pai, ordena em nome de Jesus que todas as enfermidades
no nome que é sobre todo nome. E no nome de Jesus, nesse momento, eu ordeno, em nome de Jesus, todas as enfermidades, todas as vidas, leva a enfermidade, sai agora, vai embora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Que a partir todas vem da restauração no corpo, dia após dia. O que não escuta, volte a escutar. Não tinha vida, tenha vida nessa noite, em nome de Jesus. Que o sangue seja hoje, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, o Pai, eu ordeno em nome de glória a Jesus, diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Volte para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Agradeça a Deus pela cura nessa noite. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Podeis assentar só por um instante. Deus abençoe em nome de Jesus. Vitória, viu? Nessa noite, Deus, milagre. Deus, amando a sua unção aqui nessa igreja. Amém. Santa fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queria dizer uma outra coisa para os irmãos. Vocês viram o que aconteceu com Moisés, missionário? O povo deixou ele tão nervoso que ele bateu na rocha. Aleluia. Não, tá? Eu sou Moisés. Moisés bateu na rocha, né? Não me provoca não, em nome de Jesus, viu? Aleluia. É, irmãos. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus vai para um estágio melhor da sua vida. Amém. Mas se preciso for criar vergonha na cara, cria. Olha, Deus nessa noite mostrava. Deixa eu contar para vocês, o irmão Reginaldo está aqui, o irmão Reginaldo vai contar um testemunho completo para vocês. Aleluia. Vê se ele traz os exames aí. Estava sentado lá atrás na última cadeira e nós oramos e Deus me mostrou o que Ele me mostrou nessa noite. Por isso preste muita atenção. Olha só. Deus me mostrou um pano, um lenço, um manto branco, tipo linho, muito lindo, muito branco. Descia e passava no corpo dele, da cabeça atravessava e ia até o chão. E o médico tinha diagnosticado ele com câncer. Fez o exame, estava no exame lá e tal. Ele me procurou, depois daquele dia, foi fazer o exame final para a cirurgia. E o médico, então, né, ele vai dar o testemunho com detalhes, mas o médico então falou para ele assim: Você é evangélico, é? Você é evangélico, você é crente? Ele falou assim, aquele jeitão dele, né? Graças a Deus, a glória do Senhor Jesus. Ele veio fazendeirão, né? E o médico falou assim: rapaz, porque no exame que tu fez, o câncer está lá, nesse outro agora sumiu. É milagre. Ele fala para o rapaz. O mesmo ali,
passava e atrás de pessoas. Ele ia dentro. Aleluia. Embora não tenha. Você vai não acontecer. Você vai culto. Então hoje ali da irmã, irmão gentil. Amém? Deus abençoe vocês, sejam e Deus restaurou, Deus fez milagre. Amém. Deus glória nessa noite. Agora eu estou me restabelecendo aí de uma gripe. No final agora eu não vou falar com todo mundo, eu sem voz aqui, mas o vírus já foi cancelado em nome de Jesus. Então a explicação tem que falar. Deus cancela às vezes com elas atadas. E a pessoa está boa. Eu já vi várias curas assim. Se não fosse a intervenção de Deus tomando, eu vou morrer. Aquele mal ficando recebido. Porque ela estava morta. Por mais que foi um milagre, o próprio Deus mandou ela levantar, mas o fraco estava mandou dar. Então, nessa noite, se alimentando espiritualmente, vindo para a igreja, recebendo a palavra de Deus, porque ela vai gerar fé no teu coração. Fique em oração, jejum e o seu milagre. Confia no Deus. Rapidamente orar pelo irmão Adalto. Pode ficar aí mesmo, Adalto, se quiser, se coloque de pé em nome de Jesus dele. Desculpa. Vai sair pulando ali depois de ser escada, né? Pela janela só que for com segurança, né? Aleluia. Adalto, já entendeu o negócio, né? Então você volta lá para Lávia na fé. Se alguém falar para você que você não está curado, você manda se converter. Tá bom? Que é assim que é. Glória a Deus. Entender. Quem escreveu isso aqui? Fui eu. Eu sabia, irmão Jason. Quando eu olhei, eu falei assim: rapaz, não parece alemão aqui. Português não, né, Adão? Agora eu deduzi agora o que é e lembrei. Liege, né? Glória a Deus. Adalto, olha. Deus, olha. Aquele dia que Deus mostrou você aqui na frente, uma tocha queimando. Deus estava queimando. E eu quero restaurar completamente. Seja como Deus tem mandado. Seja um reparador, um restaurador. Tua obra, filho, Deus não vai te desamparar. Eu vou te ungir nessa noite em nome de Jesus, que Deus mandou. A unção feita no nome de Cristo, ela traz perdão de pecados e traz cura completa. Nessa noite, Deus está derramando sobre a sua vida uma nova unção. Você volta na fé
E depois você volta aqui para contar os frutos. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Deus, nesse momento, apresenta a vida do teu servo Adalto aqui. Aleluia. Jesus, nessa noite, por essa vida. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite. Fogo de Deus, queima agora. Seja liberado nessa noite. Que ele volte todos os movimentos agora, em nome de Jesus. Amém. É um nome que tem todo o poder. Em nome de aleluia. Cura desse momento, restauração dos nervos, restauração dos ossos, restauração completa dos órgãos deste homem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, que o Senhor seja com o Adalto na viagem de volta. Nós já estamos aí do zero estratégia da casa imaginária que você nessa noite que sente no coração de abençoar a vida dele. Vem aqui na frente, vamos fazer um círculo em volta dele, colocar a mão nele agora e abençoar a vida dele. Pense se fosse você que tivesse ido nessa viagem de volta do trabalho de Lavaputa, né? Você que ama este irmão em Cristo, vem aqui, põe a mão sobre ele, encoste a mão dele sem nenhum medo, nem reservas. E nós vamos orar, abençoando a vida deste homem, que ele veio aqui por um propósito. Deus tem um plano na vida dele, é um missionário. Deus está dando vitória, Deus está dando graça, Deus está mudando a família lá, Deus está restaurando a família, Deus está dando tudo que ele precisa naquele local. Em nome de Jesus, nessa noite, meu Deus amado Pai, tua igreja está aqui proclamando vitória sobre a vida deste homem, sobre a casa dele. Nesse momento, tudo que estava desacertado vai ter que se acertar. Tudo que estava fora do lugar vai ter que entrar no lugar. Em nome de Jesus, a igreja de Deus essa noite está ministrando vitória. Vitória na viagem, vitória lá onde ele estiver, prosperidade espiritual, emocional e financeira. Nós como igreja declaramos nessa noite vitória sobre essa vida. Nós declaramos vitória sobre esse ministério. Que as portas se abram em Lábrea, que ele tenha um local novo para morar em nome de Jesus. Era vassoura e a caramanaia. Eita glória! Nós profetizamos, eu profetizo vitória sobre essa vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diga amém, igreja. Amém. Glória, irmão Adalto. Você é amado em Cristo. Eu vi uma Deus está liga bem não. Vamos que nós temos para casa, né? A rapadura é doida. Aleluia. Passou mal aí, não sei o que teve, vamos orar para ele agora. É simples. Deus abençoe. Olha, em nome de Jesus, eu momento e a derrama a unção sobre aquela vida e que toda enfermidade saia da vida dele em nome de Jesus, das filhas dele, da esposa dele, saia agora em nome de Jesus. Apresentamos derrama sobre ela a sua vitória nessa noite de Jesus Cristo. Abençoa o Marcelo nos Estados Unidos, ó Deus, parte dessa
dê vitória. Entra na... Leva o teu povo em paz para casa. Renova a tua igreja. Paizinho, por tudo que tens feito, pelo que ainda há de fazer. Que grandes coisas, aonde as grandes. Sido de Jesus essa noite, essa para o céu, que o amor de Deus, a graça de nossas orações, o Espírito Santo e até agora. Amém. A pessoa vai